Arlet Nim, O Despertar do Monólito, de Igor Nelson. Capítulo 4, Um Novo Presságio. Nem todo o conhecimento traz respostas. Às vezes, ele apenas nos aproxima do destino. O vento acalmou, como um gigante finalmente vencido pelo cansaço. As nuvens, reduzidas a farrapos, dissipavam-se no céu pálido da manhã, e Arlet Nim despertava do torpor da tempestade. O cheiro de terra molhada e madeira encharcada pairava no ar, misturando-se com o odor salgado das traves ressequidas pelo vento. O primeiro raio de sol rasgou as nuvens, lançando um brilho dourado sobre os telhados molhados. A aldeia respirava, como um ser vivo que desperta após um longo delírio. As portas abriram-se cautelosamente, e os aldeões pisaram o chão enlameado como náufragos que voltam à terra firme. Os primeiros passos foram hesitantes, como se testassem a solidez do mundo. O silêncio da tempestade ainda pairava sobre a aldeia, mas rapidamente foi rompido pelo ranger das portas, pelo tilintar das ferramentas e pelo burburinho dos aldeões retomando as suas rotinas. Ingvar e Ser-Eldris percorriam a aldeia, avaliando os estragos. Matis, Gunnar e Darius trabalhavam incessantemente, cortavam árvores tombadas, reforçavam cercas, remendavam telhados. Juntos, coordenavam um esforço coletivo, onde cada martelada e cada feixe de madeira restaurado eram gestos de resistência contra o caos da tempestade. Havia algo solene naquele recomeço, um entendimento profundo de que cada reparação era um gesto de resistência à força caótica da natureza. Ingvar ajudava nas reparações, mas sentia-se distante. A aldeia recuperava o seu fluxo natural, mas ele, sem respostas concretas para aquelas visões, via-se cada vez mais arrastado pela rotina, como se a tempestade interior dentro de si não tivesse passado. No pouco tempo livre que teve nos primeiros dias, persistiu nas suas investigações. Nos dias seguintes, a biblioteca tornou-se um refúgio, e as suas mãos deslizaram incansavelmente por pergaminhos e volumes poeirentos, buscando fragmentos sobre o tão misterioso monólito. Decidiu explorar a periferia da aldeia, onde pequenas ruínas esquecidas repousavam sob a vegetação crescente. Ali, longe das atividades dos habitantes, o tempo parecia ter um ritmo diferente, mais lento, mais denso. Muros de pedra desmoronados emergiam do solo como vestígios de uma era perdida, cobertos por musgo e trepadeiras que os reivindicavam de volta para a terra. Algumas estruturas ainda mantinham contornos reconhecíveis, antigas fundações, degraus gastos pelo tempo, fragmentos de inscrições que a erosão quase apagou. O silêncio era subtil, interrompido apenas pelo som cristalino da água do rio Orwis, que passava ali perto. Ingvar caminhou entre as ruínas, inspecionou cada detalhe, buscando qualquer vestígio de histórias enterradas ou livros perdidos. Passou os dedos sobre a pedra fria, analisou os padrões das rachaduras, escutou os ecos vazios entre os escombros. Mas, apesar de sua busca minuciosa, nada encontrou, nenhum sinal, nenhum segredo revelado, apenas os escombros silenciosos e a vastidão da noite que o envolvia. As respostas escapavam-lhe como areia entre os dedos. Teriam sido aquelas visões apenas devaneios ou algo real? A sombra do corredor de pedra dissera. Dos dois, apenas um. Mas o que significava esse enigma? Seria a sombra algo palpável ou apenas uma projeção do seu próprio medo? Se lutasse contra ela, estaria a enfrentar um inimigo ou apenas a si mesmo? Não seria apenas uma distração, gastar energia a lutar contra algo que nem sabia se existia? Com o passar dos dias, a aldeia regressou ao seu ritmo habitual. A necessidade de sobreviver já não era tão premente, e a ausência de novos sinais ou presságios tornou a busca cada vez mais distante. O pragmatismo da vida cotidiana começou a instalar-se. Ingvar ainda olhava ocasionalmente para as ruínas, mas o desejo de explorá-las tornava-se mais fraco. Sentia que não era ali que iria encontrar respostas. E sem essa crença, por que iria insistir? 2 semanas haviam passado desde a grande tempestade. Os olhos ardiam-lhe de tantas horas a decifrar símbolos que se recusavam a ceder os seus segredos. A biblioteca, outrora um refúgio, tornara-se uma prisão de silêncio e pó. O peso da incerteza crescia nele como raízes que o prendiam ao chão. Quando a lua começava a reaparecer no céu, Sofia Taui chegou a Arlet Nim. Como uma sombra que desliza pelo limiar entre mundos, ela apareceu sem aviso, mas a sua chegada foi sentida antes mesmo de ser anunciada. A notícia da sua chegada espalhou-se rapidamente, mas ninguém sabia ao certo de onde viera. Ingvar saiu do javali dourado no crepúsculo e, ao levantar os olhos, viu-a entrar no celeiro comunal. A criadora de mistérios sempre fora uma figura enigmática para ele, e talvez, apenas talvez, ela trouxesse respostas para o que ocorreu durante as 3 noites de tempestade. O celeiro era espaçoso, repleto de sacos de cereais empilhados e impregnado pelo cheiro doce da colheita guardada.
A luz do pôr do sol filtrava-se pelas frestas das madeiras envelhecidas, desenhando padrões dourados no chão. Ingvar entrou e sentiu-a antes mesmo de a ver. Sofia emergiu das sombras como um sussurro que antecedia a tempestade. A luz da lanterna desenhava-lhe metade do rosto, enquanto a outra permanecia envolta na penumbra. Vi, em sonhos, que já o leste. Disse ela lentamente, com um tom que oscilava entre entusiasmo e mistério. Ingvar respirou fundo. Não respondeu de imediato. Observou-a, o olhar absorto nos olhos verdes dela. Não só o li, como vivi, murmurou ele. Ela reclinou levemente a cabeça para trás, ponderando a sua resposta. Risa Nanima não é apenas um livro. É um portal e uma porta para um labirinto. Porque lhe acedeste, também eu o pude ler. Sofia inclinou ligeiramente a cabeça, observando-o com olhos que pareciam atravessar a penumbra do celeiro. Os livros antigos não são apenas registros do passado, disse ela, olhando para o pergaminho. Às vezes, também são espelhos do futuro. Ela traçou um círculo invisível no ar com os dedos antes de continuar. Há quem diga que certas palavras não apenas despertam algo dentro de nós, mas mudam o próprio tecido da realidade. Fez uma pausa, avaliando Ingvar. Aqueles que ousaram seguir esse caminho até ao fim, bem, nem sempre voltaram os mesmos. Havia algo na sua voz, um peso implícito, como se já soubesse o que ele estava prestes a enfrentar. Mas Sofia não diria mais nada. Ela apenas esperava que ele próprio descobrisse. Ingvar pegou uma cesta, colocando nela algumas frutas e cereais para o dia seguinte, antes de responder. Percebo o que dizes, mas não sei onde procurar a próxima peça, queixou-se Ingvar, e, a sombra, recomeçou ele, hesitante. Sinto que se lutar contra ela, poderei estar a lutar contra mim mesmo. Não sei se é esse o caminho. O silêncio que se instalou era denso como a escuridão antes do amanhecer. Ingvar desviou os olhos para as madeiras do celeiro, para a poeira suspensa no ar, para qualquer coisa que não fosse o peso daquela sensação. Sofia aproximou-se, os passos dela eram tão leves que quase se confundiam com o sopro do vento noturno. Não foi apenas um sonho, disse ela com a sua voz baixa. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem entre eles. Então, pegou algo da cintura e estendeu-lhe a mão. Ingvar olhou para o objeto. Era um fragmento de pergaminho amarelado com uma pintura feita à pena, com inscrições que pareciam retorcidas pelo próprio tempo. Há algo além do que procuras, murmurou Sofia com os olhos fixos no pergaminho. Vi este artefacto em sonhos e desenhei-o, mas ainda não o compreendo completamente. Era um labirinto, e sobre ele estavam representadas as 9 pedras do círculo megalítico, cada uma com sua respectiva inscrição. No centro, uma cruz. O coração de Ingvar acelerou. Viu novamente as sincronicidades que permeavam a sua vida e o mistério de Arlet Nim. Como seria possível que tudo se alinhasse daquela forma? O fogo da busca reacendeu-se dentro dele. Ingvar segurou o fragmento de pergaminho com firmeza, sentindo o peso do mistério impresso nas suas fibras envelhecidas. Os seus olhos encontraram os de Sofia. Obrigado! Exclamou o guardião da aldeia. Com um aceno silencioso, afastou-se, deixando para trás o aroma adocicado dos cereais e o brilho trêmulo das lanternas. A noite envolveu-o num manto frio e expectante. A aldeia parecia suspensa no tempo, à espera de algo que estava por vir. Cada passo rumo à sua casa soava como um eco no silêncio expectante de Arlet Nim. Quando finalmente fechou a porta atrás de si, um arrepio percorreu-lhe a espinha. Sentia-se diferente. Algo tinha mudado, não apenas na aldeia, mas dentro dele. O mistério chamava-o de novo. Enquanto caminhava para casa, segurando firmemente o pergaminho de Sofia, Ingvar sentia uma inquietação crescente dentro de si. Tudo parecia entrelaçado de forma demasiadamente precisa para ser apenas coincidência. A tempestade, as visões, as ruínas, a chegada de Sofia, seria ele apenas um peão movido por algo maior? Ou teria um papel ativo nesse enredo que se desdobrava diante dele? O vento frio da noite soprou contra o seu rosto, e ele percebeu que, pela primeira vez em semanas, a incerteza não o enfraquecia. Pelo contrário, fortalecia a sua determinação. Ele estava diante de um padrão que precisava ser compreendido, e pela primeira vez, sentia que a resposta não estava nos livros, mas no caminho que escolheria trilhar a partir daquele momento.